E se o homem que te ignorou por 3 anos de repente enlouquecesse de ciúmes só porque outro cara demonstrou interesse em você? Será que é amor verdadeiro ou só ego ferido? Hoje eu vou te contar a história da Isabela, uma mulher que viveu num casamento de fachada com um CEO bilionário e frio, até o dia que uma simples mensagem no celular mudou tudo entre eles. Fica até o final, porque você não vai acreditar no que acontece quando esse homem finalmente percebe o que está prestes a perder. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Dante Moreira era daqueles homens que todo mundo admirava de longe, mas ninguém queria por perto. Aos 32 anos ele comandava um império empresarial que valia bilhões, usava ternos italianos caríssimos e tinha aquele jeito frio que fazia os funcionários tremerem quando ele passava pelos corredores da empresa. Todo mundo sabia que ele era implacável nos negócios, que não aceitava desculpas e muito menos falhas. O que ninguém sabia é que Dante levava essa frieza para casa também, especialmente para o casamento arranjado que mantinha há 3 anos com Isabela Costa. Para ele, aquele casamento tinha sido apenas mais um negócio fechado, uma transação necessária para ajudar a família falida do ex-sócio do pai dele. Ele nunca fingiu que seria diferente, nunca prometeu amor ou companheirismo. Desde o primeiro dia, Dante deixou claro através do silêncio e da indiferença que Isabela era apenas uma obrigação cumprida, nada mais que isso. A rotina deles era tão previsível que dava para marcar o relógio. Dante acordava às 5 da manhã, saía de casa às 6 sem tomar café da manhã e voltava depois da meia-noite, quando Isabela já estava dormindo ou fingindo que estava. Finais de semana ele passava trancado no escritório, e nos raros momentos em que cruzavam pela casa, ele simplesmente a ignorava como se ela fosse parte da mobília. Isabela era completamente diferente do marido. Ela tinha 28 anos, e aquele jeito doce de quem ainda acreditava que as coisas podiam melhorar, mesmo quando toda a evidência apontava o contrário. No começo do casamento, ela realmente tentou fazer aquilo funcionar. Acordava cedo para preparar café da manhã caprichado, esperava ele chegar para jantarem juntos, tentava puxar conversa sobre qualquer coisa, só para quebrarem aquele silêncio pesado que dominava a mansão enorme e vazia. Dante, como foi seu dia? Ela perguntava com um sorriso esperançoso. Ocupado, ele respondia sem tirar os olhos do celular. Preparei aquele prato que você gosta, ela insistia. Não estou com fome, ele cortava, levantando da mesa e subindo para o quarto. Foram meses e meses assim, com Isabela tentando construir pontes e Dante explodindo, cada uma delas com sua indiferença gelada. Ela comprava presentes de aniversário que ele abria distraidamente e deixava de lado. Sugeria viagens que ele recusava com desculpas sobre trabalho urgente. Preparava jantares românticos que esfriavam na mesa enquanto ela esperava sozinha até desistir e guardar tudo. Lentamente, dolorosamente, Isabela foi percebendo que estava lutando sozinha por algo que só existia na cabeça dela. Aquilo não era um casamento de verdade, era só um pedaço de papel, assinado por 2 famílias poderosas, e ela era a única boba ali dentro, tentando transformar papel em sentimento real. O pior de tudo não era nem a indiferença constante, mas aqueles momentos em que a esperança teimosa dela ainda insistia em aparecer. Teve uma vez que Isabela viu Dante rindo de algo no celular e pensou besteira. Pensou que talvez ele soubesse sorrir, que talvez tivesse um lado humano escondido em algum lugar daquele peito de gelo. Do que você está rindo? Ela perguntou com curiosidade genuína, chegando mais perto. Dante travou o celular imediatamente, o sorriso sumindo do rosto como se nunca tivesse existido. Nada que te interesse, ele respondeu frio, levantando e saindo da sala sem olhar para trás. Isabela ficou ali parada, sentindo aquela pontada dolorida no peito que já estava ficando familiar demais. Cada rejeição pequena ia acumulando, ia criando uma pilha enorme de decepções que aos poucos matava qualquer resto de esperança que ela ainda guardava. No segundo ano de casamento, Isabela já tinha parado de tentar tanto.
Preparava as próprias refeições, comia sozinha, passava os dias lendo ou assistindo séries, vivendo basicamente como se fosse solteira, mas presa numa casa gigante com um estranho que dividia o sobrenome dela. Ela tinha amigas que ligavam perguntando como estava o casamento, e Isabela mentia dizendo que estava tudo bem, que Dante era só muito ocupado. Mas à noite, quando deitava sozinha naquela cama enorme do quarto que era só dela, porque Dante dormia em outro cômodo, ela chorava baixinho, admitindo para si mesma que aquilo nunca ia mudar. O terceiro aniversário de casamento foi a gota d'água que faltava. Isabela, guardando um último fiapo ridículo de esperança, decidiu fazer uma última tentativa. Passou o dia inteiro preparando um jantar especial, fez a comida favorita de Dante que ela tinha descoberto, perguntando discretamente para a secretária dele, comprou vinho caro, arrumou a mesa com velas e flores e colocou o vestido vermelho que tinha usado no casamento. Ela se olhou no espelho e pensou que talvez, só talvez, ele finalmente percebesse que ela existia. Desceu e ficou esperando. 7 da noite passou. 8, 9, 10. A comida foi esfriando. As velas foram derretendo. O vinho foi perdendo a temperatura. Isabela ficou ali sentada sozinha, vestida de gala numa mesa para dois, onde só ela estava presente. Quando deu 00:30, Dante chegou, passou direto pela sala de jantar sem sequer olhar para o lado, subiu as escadas e foi dormir. Ele não viu nada, não percebeu nada, não se importou com nada. Isabela ficou olhando para aquela mesa linda que representava o último esforço dela e, finalmente, deixou as lágrimas caírem livremente. Naquela noite, alguma coisa dentro de Isabela morreu de vez. A segunda-feira começou como qualquer outra segunda-feira na mansão dos Moreira. Dante estava sentado na mesa da cozinha com o laptop aberto ao lado da xícara de café preto, dedos voando sobre o teclado, enquanto respondia e-mails que não podiam esperar. Ele nem levantou os olhos quando Isabela desceu as escadas e entrou na cozinha usando um pijama simples e os cabelos presos num rabo de cavalo bagunçado. Ela passou direto por ele sem falar nada, porque já tinha aprendido que bom dia era uma cortesia que não existia naquela casa. Isabela preparou o próprio café em silêncio, pegou uma torrada e sentou na outra ponta da mesa bem longe do marido. A distância entre eles ali não era só física, era emocional. Era um abismo gigante que aumentava a cada dia de indiferença. Ela mexeu no celular distraída, rolando o feed das redes sociais, sem realmente prestar atenção em nada, quando lembrou que tinha deixado o carregador na sala na noite anterior. Já volto, ela murmurou mais para si mesma do que para Dante, que obviamente não estava ouvindo. Deixou o celular na mesa de mármore e saiu da cozinha, sem imaginar que aqueles próximos 30 segundos iam mudar completamente a dinâmica daquele casamento morto. O celular de Isabela vibrou em cima da mesa, a tela acendendo com uma notificação nova que brilhou ali no meio do silêncio. Dante continuou digitando no piloto automático, mas o movimento da luz chamou a atenção dele sem querer. Ele olhou de lado, só uma olhadinha rápida sem intenção nenhuma de invadir privacidade. Mas as palavras da prévia da mensagem pularam na cara dele antes que pudesse desviar. Isa, faz tempo. Que tal jantarmos sexta para relembrar os velhos tempos? Saudades, Rafael. Dante parou de digitar no meio de uma frase. Leu de novo. Sentiu algo estranho apertar o peito dele, uma sensação ruim que ele não conseguia identificar direito porque nunca tinha sentido aquilo antes na vida. As mãos dele, sempre firmes e controladas em qualquer situação, tremeram levemente quando ele esticou o braço e pegou o celular dela. Dante sabia que estava errado, sabia que não tinha direito de fazer aquilo, mas alguma coisa primitiva e irracional tinha acordado dentro dele e não estava aceitando ordens da razão. Ele desbloqueou o aparelho fácil porque a senha patética era a data do casamento deles e abriu a conversa toda para ler desde o começo. Rafael tinha mandado a primeira mensagem no domingo à tarde. Ele se apresentou lembrando que foram namorados na época do colégio, disse que tinha voltado para a cidade depois de anos morando fora e que tinha pensado muito nela ultimamente. Queria se reencontrar, matar a saudade, conversar sobre a vida.
Isabela tinha respondido algumas horas depois, surpresa, mas claramente animada com o contato inesperado. Dante sentiu o peito apertar de um jeito violento que nunca tinha experimentado antes. Aquilo era ciúme. Embora ele demorasse alguns segundos para colocar nome no sentimento horrível que estava consumindo ele por dentro. Ciúme doentio, possessivo, irracional. Ele, que sempre teve controle total sobre cada emoção, que comandava reuniões de milhões sem suar uma gota, que enfrentava investidores agressivos sem pestanejar, estava completamente desestabilizado por meia dúzia de mensagens no celular da esposa que ele ignorava há 3 anos. A ironia cruel da situação bateu nele por um segundo, mas foi rapidamente engolida pela onda de raiva que crescia. Isabela era esposa dele, tinha o sobrenome dele, morava na casa dele. Como alguém ousava convidar ela para jantar? Como ela ousava aceitar e parecer feliz com isso? Dante estava tão absorto relendo cada palavra daquela conversa, tentando entender cada vírgula, cada intenção escondida, que não percebeu quando Isabela voltou para a cozinha com o carregador na mão. Ela parou de repente na entrada, olhos arregalados ao ver o marido que nunca demonstrava interesse nenhum por ela segurando o celular dela com uma cara estranha, quase desesperada. Dante, ela chamou confusa. O que você está fazendo? Dante levantou os olhos devagar e encontrou o olhar chocado de Isabela. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles só ficaram se encarando em silêncio e ela viu algo que nunca tinha visto antes naqueles olhos normalmente vazios. Tinha fogo ali, tinha emoção real, tinha alguma coisa intensa e até assustadora queimando. Quem é Rafael? Dante perguntou com a voz controlada demais, perigosamente baixa. Isabela piscou várias vezes, ainda processando a cena bizarra do marido indiferente, mexendo no celular dela, e realmente parecendo se importar com alguma coisa relacionada a ela. Rafael, ela repetiu meio perdida. É um amigo meu da adolescência. A gente namorou na época do colégio. Disse isso naturalmente, sem entender a gravidade da situação, sem perceber a tempestade se formando na expressão de Dante. E ele te chamou para jantar. Dante afirmou mais do que perguntou, colocando o celular dela na mesa com cuidado exagerado, como se estivesse segurando uma granada prestes a explodir. Você não vai. Não foi pedido, não foi sugestão, foi ordem direta e autoritária. Isabela sentiu a raiva subir quente pela garganta, toda a mágoa acumulada, encontrando finalmente uma válvula de escape perfeita. Como é que é? Ela perguntou dando um passo para frente. Você está me proibindo de sair? Dante se levantou da cadeira, a altura dele intimidadora, aquela postura de CEO acostumado a dar ordens e ser obedecido. Exatamente isso, ele confirmou frio. Você não vai jantar com ex-namorado nenhum, Isabela, cancela isso agora. A voz dele saiu dura, inflexível, mas tinha alguma coisa por baixo, alguma coisa que parecia quase desespero disfarçado de autoridade. Isabela deu uma risada curta e sem humor, balançando a cabeça em descrença total. Você está de brincadeira, né? Tem que estar de brincadeira. Ela deu mais um passo em direção a ele, os olhos brilhando com lágrimas de raiva. 3 anos, Dante. 3 anos que você me trata como se eu fosse invisível. 3 anos que você não pergunta como foi meu dia, não janta comigo, não conversa comigo, não olha para mim. 3 anos que eu durmo sozinha nessa casa enorme, enquanto você trabalha até de madrugada ou dorme em outro quarto. E agora você vem aqui me dar ordem? A voz dela subiu de tom, toda a dor represada finalmente saindo. Agora você se importa com quem eu vejo, com onde eu vou. Não, Dante, não funciona assim. Você não tem direito nenhum de me controlar quando nunca se importou comigo antes. As palavras de Isabela bateram em Dante como socos certeiros, cada frase uma verdade que ele não podia negar. Ele ficou ali parado, a boca entreaberta sem saber o que responder, porque tudo o que ela disse estava certo. Ele tinha sido um marido horrível, tinha ignorado ela completamente, tinha tratado aquele casamento como papel sem valor. Mas agora, vendo a possibilidade dela com outro homem, alguma coisa dentro dele estava gritando que não,
que ela era dele, que ele não ia deixar. Isabela. Ele começou com a voz mais baixa, tentando encontrar as palavras certas e falhando miseravelmente. Eu sei que eu fui. Eu não fui um bom marido, mas você ainda é minha esposa. Isabela pegou o celular de volta da mesa, segurando firme, e olhou para Dante com uma mistura de tristeza e determinação. Esposa no papel, Dante, só no papel. Na vida real, eu sou só uma estranha que mora na sua casa. E sabe de uma coisa? Eu vou sim jantar com o Rafael na sexta-feira. Vou sair, me arrumar bonita e ter uma conversa agradável com alguém que realmente tem interesse em falar comigo. E você não vai fazer nada para impedir, porque você perdeu esse direito há muito tempo atrás. Ela virou as costas e saiu da cozinha com passos firmes, deixando Dante sozinho ali, completamente perdido e sentindo o gosto amargo de não ter controle sobre absolutamente nada. Dante não conseguiu trabalhar direito nos dias seguintes àquela segunda-feira. Pela primeira vez na carreira impecável dele, ele cancelou uma reunião importante, alegando mal-estar, deixou e-mails sem resposta por horas e ficou olhando para os relatórios financeiros sem processar nenhum número. Seus sócios comentaram preocupados sobre o comportamento estranho do CEO sempre tão focado, mas Dante mal registrava as perguntas. A cabeça dele estava completamente dominada pela imagem de Isabela saindo para jantar com Rafael na sexta-feira que se aproximava. O ciúme que tinha, despertado naquela manhã, não diminuiu nem um pouco, pelo contrário, crescia a cada hora como algo incontrolável, devorando qualquer resquício de racionalidade. Na terça à tarde, Dante fez algo que jamais imaginou fazer. Ligou para um investigador particular discreto, que a empresa usava ocasionalmente, e pediu informações completas sobre Rafael Mendes. Queria saber tudo sobre o homem que ousava chamar sua esposa para jantar. O investigador prometeu resultados até quarta-feira. Dante passou aquela noite inteira acordado no escritório de casa, incapaz de se concentrar em qualquer coisa, além da contagem regressiva, até ter as informações que tanto precisava sobre quem era aquele fantasma do passado de Isabela. Na quarta pela manhã, o dossiê completo chegou por e-mail criptografado. Dante trancou a porta do escritório e abriu os arquivos com as mãos tremendo de antecipação, misturada com algo que parecia medo. Rafael Mendes, 30 anos, arquiteto formado com especialização em projetos sustentáveis, trabalhava num escritório de médio porte no centro da cidade. Tinha boa reputação profissional. Estava solteiro há 2 anos após um noivado longo que terminou. Vida social normal, sem dívidas significativas ou escândalos. Era um homem comum, levando uma vida comum, nada de extraordinário ou especial. Mas o que realmente estraçalhou algo dentro de Dante foram as fotos antigas recuperadas das redes sociais arquivadas. Isabela e Rafael, aos 17 anos, abraçados num parque de diversões. Ela com aquele sorriso radiante que ele nunca tinha visto pessoalmente. Os dois na formatura do ensino médio, usando beca, ele beijando a bochecha dela enquanto ela ria daquele jeito leve e feliz. Dezenas de outras fotos de festas, aniversários, viagens de turma, sempre juntos, sempre confortáveis, sempre com aquela cumplicidade natural de quem realmente se conhecia e se importava. Dante estudou cada imagem com obsessão doentia, memorizando cada detalhe, cada expressão de felicidade, pura no rosto de Isabela. Aquela era uma versão dela que ele simplesmente não conhecia, uma Isabela jovem e apaixonada que parecia tão viva e livre e radiante. O contraste brutal com a mulher quieta e triste que vivia na mansão dele era doloroso demais para processar sem sentir culpa esmagadora. Sexta-feira chegou rápido demais. Dante saiu do escritório às 5 da tarde, algo completamente inédito para alguém que costumava trabalhar até depois das 10 todas as noites, sem exceção. Dirigiu para casa com o coração disparado, mãos suadas no volante, uma ansiedade estranha tomando conta dele de um jeito que nunca tinha experimentado antes. Quando entrou na mansão, subiu direto para o corredor dos quartos e hesitou na porta do quarto de Isabela. Aquele espaço que ele nunca tinha invadido antes
em todos aqueles anos de casamento. Bateu levemente na porta. Isabela abriu usando apenas roupão branco, claramente no meio de se arrumar, cabelos ainda molhados da ducha, e pareceu genuinamente chocada ao ver o marido em casa tão cedo. Dante, aconteceu alguma coisa grave? Ela perguntou preocupada, porque a única razão lógica para ele chegar cedo seria alguma tragédia ou emergência. Ele não respondeu, apenas empurrou a porta gentilmente e entrou no quarto dela sem pedir permissão. Isabela deu um passo para trás, confusa e um pouco assustada com aquela invasão inédita do espaço pessoal dela. O ambiente era completamente diferente do resto da casa decorada friamente por designers caros. Ali tinha vida, tinha personalidade verdadeira, tinha a essência de Isabela em cada cantinho. As paredes tinham quadros coloridos, a cama estava cheia de almofadas estampadas, tinha flores frescas no criado mudo, livros empilhados por todo lado, fotos da família dela nas paredes. Era acolhedor e quente, tudo que o casamento deles nunca foi, tudo que a mansão não era. Isabela fechou a porta do closet rapidamente, mas não antes de Dante ver o vestido azul marinho pendurado lá dentro, elegante e claramente escolhido, com cuidado para uma ocasião especial, para aquela noite importante. A visão do vestido bonito fez algo explodir dentro de Dante, uma mistura violenta de ciúme e desespero e raiva irracional. Ele se virou para ela e disse sem rodeios, com voz dura, que ela não ia sair, que cancelasse o jantar imediatamente. Isabela, que estava terminando de passar creme no rosto na frente do espelho, desligou o secador devagar e olhou para o marido com uma mistura de incredulidade e raiva crescente acumulada. Dante, a gente já conversou sobre isso na segunda-feira. Eu vou sim. Ela respondeu firme, decidida. O Rafael já está a caminho do restaurante e eu já estou quase pronta. Dante deu um passo na direção dela, invadindo o espaço pessoal pela primeira vez em anos, a altura dele intimidadora. Eu estou proibindo, Isabela. Como seu marido, estou proibindo você de sair com o ex-namorado. Ele repetiu com voz mais alta, mais desesperada, perdendo aquele controle que sempre mantinha em qualquer situação. Isabela sentiu lágrimas quentes de frustração queimarem os olhos, mas se recusou terminantemente a deixá-las cair na frente dele. Encarou o marido, que nunca a quis de verdade, e disse com voz embargada pela emoção contida que ele não tinha direito nenhum de controlá-la depois de ignorá-la completamente durante anos intermináveis. Você me tratou como se eu fosse invisível, Dante, como se eu não existisse, e agora simplesmente não pode aparecer do nada, exigindo que eu obedeça só porque finalmente percebeu que eu existo. As palavras saíram duras e verdadeiras, carregadas de toda a dor acumulada. Dante ficou sem argumentos válidos, porque tudo era verdade, inegável. Isabela pegou o vestido no closet com determinação e entrou no banheiro para se trocar, fechando a porta com firmeza na cara dele. Dante ficou ali parado no meio do quarto dela, completamente perdido, sentindo o controle absoluto que sempre teve sobre tudo na vida escorrer pelos dedos, sem que pudesse fazer nada para impedir. Ouviu o barulho dela se arrumando, o som do zíper do vestido subindo, o clique dos saltos no chão frio do banheiro. Quando Isabela saiu minutos depois, ela estava absolutamente linda de tirar o fôlego. Cabelos secos caindo em ondas suaves pelos ombros, maquiagem leve, mas que realçava os olhos de um jeito impressionante. O vestido azul abraçando as curvas dela perfeitamente. Dante esqueceu completamente de respirar por alguns segundos. Ele nunca tinha realmente olhado para ela antes com atenção. Nunca tinha notado o quanto a esposa que ignorava era absolutamente bonita e atraente. Isabela pegou a bolsa, pequena, passou perfume delicado e caminhou determinada em direção à porta do quarto. Dante bloqueou a passagem instintivamente, o corpo dele impedindo a saída numa última tentativa desesperada e patética. Os olhos dele se encontraram e havia tensão real no ar pela primeira vez, algo elétrico e perigoso pulsando entre os dois. Sai da frente, Dante, Isabela pediu baixinho, a voz embargada mas firme. Por favor, só sai da frente. Dante percebeu naquele momento que tinha perdido aquela
Batalha antes mesmo de começar a lutar de verdade. Saiu do caminho devagar, derrotado. Isabela passou por ele, deixando um rastro de perfume floral que deixou a cabeça dele completamente tonta. Ele a seguiu até a garagem como um cachorro perdido. Viu ela entrar no carro dela, ajustar o espelho retrovisor, ligar o motor com mãos firmes. E então Dante fez algo completamente irracional. Assim que o carro dela saiu da garagem, ele correu para o próprio veículo e decidiu segui-la até o restaurante, precisando ver com os próprios olhos o que ia acontecer naquele jantar maldito. Dante estacionou o carro 3 vagas depois do de Isabela, num cantinho estratégico do estacionamento, de onde conseguia ver a entrada principal do restaurante, mas ficava escondido o suficiente para não ser notado por ninguém. Ele se sentiu ridículo por alguns segundos, um CEO de 32 anos, espiando a própria esposa como adolescente inseguro e imaturo. Mas o ciúme consumindo ele por dentro era mais forte que qualquer senso de dignidade ou vergonha. Viu Isabela sair do carro com elegância, arrumar o vestido azul que ficava perfeito nela, respirar fundo como se estivesse se preparando para algo importante e caminhar até a entrada do restaurante com passos decididos. Ela estava nervosa. Dante percebeu pelos pequenos gestos, pela forma como mexia na bolsa, e aquilo de alguma forma deixou ele ainda mais desesperado e confuso. Ficou uns 20 minutos ali parado apenas observando através das grandes janelas de vidro do restaurante chique, até que viu um homem se aproximar da mesa onde Isabela esperava sentada. Rafael. Tinha que ser ele. Alto, cabelo escuro bem cortado, sorriso fácil e amigável, aquele tipo que as mulheres geralmente achavam charmoso e atraente. Usava roupa casual, mas bem arrumada, camisa social sem gravata. Nada de terno engomado como Dante sempre usava, e tinha um jeito descontraído que contrastava completamente com a rigidez natural dele. Rafael cumprimentou Isabela com um abraço demorado e caloroso, e Dante viu a esposa sorrir de verdade, daquele jeito que iluminava o rosto dela inteiro, algo que ele nunca tinha conseguido provocar nela em 3 anos inteiros de convivência. Dante ficou mais 40 minutos torturando a si mesmo, vendo através da janela iluminada os dois conversando animadamente, rindo juntos de histórias compartilhadas, parecendo completamente à vontade um com o outro, como velhos amigos que se reencontram. Rafael gesticulava bastante quando falava, contava histórias com entusiasmo, e Isabela ouvia com atenção genuína e interesse real, às vezes rindo alto das histórias engraçadas dele, às vezes comentando algo que fazia os dois rirem ainda mais. Era tão natural, tão leve e descomplicado, tão diferente da atenção pesada e sufocante que dominava qualquer interação entre Dante e Isabela, nos raros momentos em que conversavam. Ele percebeu, com um aperto dolorido no peito que quase tirou o ar dele, que aquela era realmente a primeira vez que via a esposa verdadeiramente feliz e relaxada. Mas conforme observava com mais atenção e cuidado, Dante começou a notar alguns detalhes interessantes. Rafael falava demais, dominava quase toda a conversa, gesticulava de forma um pouco exagerada. Isabela sorria e acenava educadamente, mas não era aquele sorriso genuíno de quem está profundamente conectada. Era mais aquele sorriso cortês de quem está sendo educada e gentil. Ela olhava discretamente para o relógio algumas vezes, mexia no guardanapo de forma distraída quando Rafael se empolgava demais nas histórias. Tinha algo ali que não encaixava perfeitamente, uma certa falta de química romântica real que Dante, mesmo de longe e consumido por ciúmes irracionais, conseguia perceber se prestasse atenção. Suficiente. Não era como nas fotos antigas onde os dois pareciam em sintonia total e apaixonada. Agora eram claramente 2 pessoas diferentes, amadurecidas, tentando resgatar algo que talvez simplesmente não existisse mais depois de tantos anos separados. Quando eles finalmente terminaram a sobremesa e saíram juntos do restaurante, ainda conversando de forma amigável, Dante sentiu o estômago revirar de ansiedade, misturada com alívio estranho. Viu Rafael dizer algo que fez Isabela dar um sorriso
pequeno e educado, viu ela acenar agradecendo pelo jantar agradável. Viu os dois se abraçando brevemente na despedida, antes de cada um ir para o próprio carro e seguir caminhos separados. Isabela dirigiu de volta para casa, e Dante a seguiu mantendo distância segura e discreta. Quando ela entrou na garagem da mansão, ele esperou alguns minutos tentando controlar o turbilhão de emoções contraditórias antes de entrar também. Entrou pela porta da frente e encontrou Isabela ainda na sala, tirando os sapatos de salto alto com cara de cansada e aliviada. Como foi? Dante perguntou, antes de conseguir se controlar, a voz saindo mais alta e ansiosa que pretendia, revelando todo o desespero dele. Isabela se assustou genuinamente com a presença dele ali. Você me esperou acordado? Ela perguntou surpresa, porque Dante nunca esperava ela acordado, nunca demonstrava interesse no que ela fazia. Como foi o jantar com ele? Dante repetiu, ignorando completamente a pergunta dela, os punhos cerrados ao lado do corpo, tentando conter o desespero crescente. Isabela suspirou cansada emocionalmente e se sentou no sofá confortável. Foi bom, Dante. Conversamos bastante, colocamos o papo em dia, relembramos histórias antigas da adolescência. Ele é uma boa pessoa, continua sendo. Ela olhou diretamente para o marido, que estava claramente surtando e perdendo o controle. Mas se você quer saber se vai ter mais encontros românticos, a resposta é provavelmente não. Foi bom como amigos, mas só isso. Dante piscou confuso, o alívio e a desconfiança brigando ferozmente dentro dele ao mesmo tempo. Provavelmente não? O que exatamente isso significa? Ele questionou, se aproximando dela com passos rápidos. Isabela tirou os brincos que incomodavam, massageando as orelhas doloridas. Significa que eu e o Rafael não somos mais as mesmas pessoas de 10 anos atrás, Dante. A gente cresceu, mudou, completamente. Virou gente totalmente diferente, com vidas diferentes. Ele quer uma vida simples e tranquila no interior eventualmente. Eu gosto da agitação da cidade grande. Ele vive muito preso no passado e nas memórias. Eu estou tentando lidar com o presente complicado que tenho. A conversa foi boa e nostálgica, mas ficou bem claro que não tem mais aquela conexão especial e profunda que a gente tinha quando éramos adolescentes apaixonados. Ela olhou para Dante com cansaço nos olhos. Amor de adolescente raramente sobrevive à vida adulta e às mudanças que ela traz, Dante. As pessoas crescem, os sonhos mudam, as prioridades mudam, tudo muda com o tempo. Eu e Rafael somos exemplo perfeito disso. Dante sentou na poltrona em frente a ela, processando aquela informação inesperada, sentindo algo estranho entre alívio imenso e culpa pesada. Então você não vai mais vê-lo? Ele perguntou, tentando desesperadamente soar casual, mas falhando miseravelmente. Isabela deu um sorriso, pequeno, cansado e meio triste. Pode ser que a gente se encontre eventualmente como amigos, tomar um café, colocar o papo em dia, mas não é nada que você precise realmente se preocupar ou perder o sono. O Rafael percebeu exatamente a mesma coisa que eu durante o jantar. Simplesmente não tem futuro romântico ali entre nós. Aquilo morreu há muito tempo. O silêncio que se instalou na sala foi pesado e denso, cheio de coisas não ditas pairando no ar. Finalmente Isabela perguntou o que estava realmente querendo saber desde segunda-feira. Por que você está tão desesperado, Dante? Por que de repente, depois de me ignorar completamente durante 3 anos inteiros, você se importa tanto assim com quem eu vejo ou deixo de ver? Dante passou a mão pelo cabelo frustrado, lutando internamente para encontrar as palavras certas que nunca vinham fácil para ele. Porque eu percebi que posso te perder de verdade. Porque ver você saindo linda e arrumada daquele jeito para jantar com outro homem me fez sentir coisas que nunca senti antes na vida. Ciúmes, medo, desespero, insegurança. Ele olhou para ela com vulnerabilidade real que Isabela nunca tinha visto antes. Porque eu fui um idiota completo e cego esses anos todos e só acordei para a realidade quando vi que você poderia facilmente escolher outra pessoa, alguém muito melhor que eu. Isabela sentiu o coração acelerar perigosamente com aquela confissão inesperada.
mas a mágoa acumulada ainda estava muito presente e dolorosa. Dante, isso não é amor. Isso é possessividade pura. Você não quer me perder porque finalmente percebeu que me ama de verdade. Você não quer me perder porque outro homem demonstrou interesse real em mim. É o ego masculino ferido falando alto, não é o coração. As palavras duras dela acertaram Dante como verdade dolorosa. Será que era só isso mesmo? Só ego e possessividade? Ele queria discordar veementemente, queria dizer que não, mas a verdade brutal é que nem ele mesmo sabia ainda diferenciar os sentimentos confusos. Eu não sei te responder isso com certeza, Isabela. Dante finalmente admitiu com honestidade que doía. Não sei se é amor verdadeiro ou se é só possessividade e ego. Nunca senti amor real na vida, então não sei nem reconhecer direito o que é quando sinto. Mas sei que a ideia de você não estar mais aqui, de você escolher outra pessoa para amar, de você ser feliz e sorrir com alguém que não sou eu, está me destruindo por dentro de um jeito que não consigo controlar. Isabela balançou a cabeça, exausta. Eu preciso de tempo, Dante. Preciso pensar, processar tudo isso. E subiu as escadas, deixando Dante sozinho, perdido, mas pela primeira vez, forçado a refletir sobre os próprios sentimentos verdadeiros. Nos dias seguintes àquela sexta-feira reveladora, Dante ficou completamente perdido e confuso. A conversa com Isabela tinha plantado uma dúvida dolorosa e persistente na cabeça dele que simplesmente não saía. Será que o que ele sentia era amor real ou só possessividade disfarçada de sentimento? Será que ele realmente queria estar com Isabela ou só não queria que outro homem a tivesse? As perguntas giravam sem parar na mente dele, tirando o sono, destruindo qualquer resquício de concentração no trabalho que sempre foi sua prioridade absoluta. No sábado à tarde, Dante fez algo que nunca imaginou fazer na vida. Sentou no sofá do escritório, abriu a Netflix e começou a assistir filmes românticos, tentando desesperadamente entender como homens apaixonados se comportavam. Se ele não entendia de amor verdadeiro, precisava aprender de algum lugar, certo? Assistiu aqueles clássicos que todo mundo conhece, viu caras dando flores, fazendo declarações grandiosas em público, correndo atrás das mulheres em aeroportos no último segundo. Anotou mentalmente cada gesto que parecia funcionar nas telas, cada frase de efeito que fazia as protagonistas se derreterem completamente. Talvez se ele copiasse aquilo direitinho, conseguisse provar para Isabela que estava tentando mudar de verdade. Na segunda-feira, bem cedo, decidiu colocar o plano recém-aprendido em ação, sem pensar muito nas consequências. Acordou antes de Isabela descer e tentou preparar café da manhã especial para surpreendê-la, exatamente igual tinha visto num dos filmes românticos. Parecia tão simples e fácil na tela do cinema, mas na prática da vida real foi um desastre completo e embaraçoso. Queimou as torradas porque não sabia usar a torradeira direito e deixou tempo demais. Derramou suco de laranja na bandeja inteira quando tentou equilibrar tudo junto de uma vez. E fez um barulho tão grande e estrondoso com panelas caindo que acordou Isabela bem antes do café ficar minimamente pronto. Ela desceu de pijama listrado, com cara de sono e muita confusão, encontrando o marido CEO bilionário no meio de um verdadeiro cenário de guerra culinária. Tinha ovo quebrado escorrendo no chão, migalhas de pão torrado por absolutamente todo lado, a torradeira velha soltando fumaça preocupante. Dante, que desastre é esse aqui? Ela perguntou boquiaberta, olhando ao redor da cozinha destruída. Dante virou segurando a bandeja completamente torta, com café derramado e torradas carbonizadas, que mais pareciam carvão. Eu queria fazer café da manhã surpresa para você, ele admitiu constrangido, as bochechas corando. Na cama, romântico, mas acho que não deu muito certo. Isabela olhou para toda aquela cena caótica, para o marido sempre impecável agora com avental sujo e cara de criança completamente perdida, e simplesmente não conseguiu segurar. Ela riu alto, gostoso, genuinamente. Você conseguiu ser derrotado por uma torradeira simples, ela comentou ainda rindo, limpando uma lágrima. Dante sentiu algo estranho e quente no peito,
vendo ela rir daquele jeito solto, mesmo que fosse da completa incompetência dele. Mas o sorriso dela sumiu rápido demais, voltando àquela expressão cansada e guardada de sempre. Obrigada pela tentativa, eu acho. Ela murmurou antes de ajudar a limpar a bagunça toda em silêncio constrangedor. Nos dias seguintes, Dante continuou tentando insistentemente outras coisas que tinha visto nos filmes românticos que assistiu. Na terça-feira, comprou um buquê absolutamente enorme de flores vermelhas, daqueles exagerados de floricultura cara, e deixou no quarto dela com um cartão escrito à mão com caligrafia nervosa. Parecia tão romântico e perfeito na cabeça confusa dele, significativo e cheio de intenção. O problema enorme é que Dante não sabia, porque nunca tinha prestado atenção real em nada relacionado à vida de Isabela, que ela era alérgica a rosas vermelhas. Isabela passou a noite inteira espirrando sem parar, com os olhos lacrimejando e, inchados, teve que tomar antialérgico forte e dormir com todas as janelas abertas no frio da madrugada. Na manhã seguinte, ela desceu visivelmente irritada e cansada. Jogou o cartão dele em cima da mesa do café da manhã com força. Muito obrigada pelas flores lindas que quase me mataram sufocada, Dante, ela disse sarcástica e magoada. 3 anos casados e você não sabe nem que eu sou alérgica a rosas. Isso resume perfeitamente bem nosso casamento todo. Na quinta-feira, Dante tentou mais uma coisa diferente. Decidiu escrever uma carta romântica de próprio punho, porque nos filmes as cartas sempre funcionavam perfeitamente, sempre faziam as mulheres chorarem emocionadas de felicidade. Ele sentou no escritório com papel bonito e caneta cara, e começou a escrever com dificuldade. O problema gigante é que Dante só sabia escrever e-mails corporativos frios, relatórios técnicos cheios de números, documentos legais complexos. Ele simplesmente não tinha vocabulário emocional desenvolvido. Não sabia expressar sentimentos profundos em palavras bonitas e tocantes. O resultado final foi uma carta estranhíssima que parecia mais uma ata formal de reunião do que declaração apaixonada de amor. Prezada Isabela, venho por meio desta expressar meus sentimentos em relação ao nosso matrimônio. Reconheço que minha performance como cônjuge foi consistentemente abaixo das expectativas razoáveis estabelecidas. Gostaria de propor uma reavaliação completa dos termos de nosso relacionamento. Ele releu aquilo várias vezes e percebeu que estava absolutamente ridículo e sem alma, mas não sabia como melhorar ou consertar. Deixou a carta no criado mudo do quarto dela, mesmo assim, esperando que a intenção por trás valesse mais que a execução horrível. Isabela encontrou a carta à noite quando foi dormir, leu com atenção crescente e não soube se ria ou se chorava de frustração. Ela desceu até o escritório onde Dante estava fingindo trabalhar e bateu na porta com os nós dos dedos. Posso entrar? Ela perguntou formalmente fria. Dante acenou que sim com a cabeça, o coração disparando descontrolado. Isabela entrou e jogou a carta em cima da mesa dele sem cerimônia. Performance abaixo das expectativas, reavaliação de termos. Dante, isso aqui parece e-mail corporativo de demissão de funcionário incompetente, não carta de amor romântica, ela disse, a voz oscilando entre irritada e profundamente triste. Você está tentando, eu até vejo e reconheço que está tentando alguma coisa, mas está fazendo absolutamente tudo errado. Flores que me deixam doente e sufocada, café da manhã completamente queimado e incomível, carta que parece documento frio de escritório. Você simplesmente não entende nada sobre mim, não sabe nada do que eu gosto, do que eu preciso de verdade. Dante se levantou devagar da cadeira de couro, permitindo-se parecer genuinamente vulnerável na frente dela pela primeira vez em anos. Eu sei disso, ele admitiu com voz baixa e derrotada. Eu sei muito bem que estou fazendo tudo completamente errado, Isabela. Mas é porque eu realmente, genuinamente, não sei fazer certo. Nunca aprendi a ser romântico na vida. Nunca precisei tentar conquistar ninguém antes. Tudo sempre foi absurdamente fácil para mim. Tudo sempre veio sem esforço real. Mas com você,
Com você, eu estou completamente perdido e desesperado. Ele passou a mão pelo cabelo bagunçado, frustrado consigo mesmo. Estou assistindo filmes bobos e piegas, tentando aprender como homens apaixonados normais se comportam. Estou lendo artigos idiotas na internet sobre como reconquistar esposa. Estou fazendo um ridículo gigante atrás do outro porque simplesmente não sei o que fazer. Não tenho ideia de como demonstrar o que sinto. Isabela olhou para ele genuinamente surpresa com aquela confissão vulnerável. Você está realmente assistindo filmes românticos? Ela perguntou quase incrédula. Você? O Dante Moreira, workaholic viciado que sempre achou que sentimentos eram perda de tempo e fraqueza? Dante deu um sorriso torto, pequeno e sem humor nenhum. Assisti 6 desde sábado passado, e todos eram absolutamente horríveis e previsíveis, mas continuei assistindo mesmo assim porque estava completamente desesperado por respostas, porque finalmente percebi que posso te perder de verdade, Isabela, e essa possibilidade real está literalmente me matando por dentro. Isabela sentiu lágrimas quentes queimarem, a raiva acumulada brigando ferozmente com aquela esperança ridícula e teimosa que simplesmente não morria dentro dela. Dante, eu não quero gestos caros copiados de filme ruim. Não quero flores caríssimas ou cartas formais sem alma. Eu só queria que você me visse de verdade pela primeira vez, que soubesse qual é meu chá favorito, que livro estou lendo agora, que música gosto de ouvir. Queria que você conversasse comigo de verdade, que perguntasse como foi meu dia e realmente ouvisse a resposta com atenção. Queria presença real, não só física, mas principalmente emocional. As lágrimas finalmente desceram pelo rosto dela. Mas você nunca quis nada disso. Você casou comigo por pura obrigação familiar e deixou bem claro todo santo dia que eu era só um peso indesejado que você tinha que carregar. E agora? Agora que o Rafael apareceu, agora que você sentiu ciúmes pela primeira vez, você quer mudar tudo? Como eu sei que não é só possessividade temporária? Como eu sei que você realmente quer estar comigo e não só quer me manter porque outro homem finalmente demonstrou interesse real? Isabela limpou as lágrimas com raiva. Eu preciso de tempo longe, Dante. Preciso de espaço para pensar, para processar tudo isso sem você por perto me confundindo. Vou ficar uns dias na casa da minha irmã. Ela foi até a porta, mas parou antes de sair completamente. Enquanto eu estiver fora, pense de verdade no que você realmente quer. Porque se for só ciúmes passageiro, se for só ego masculino ferido, eu prefiro que você me deixe ir de uma vez e para sempre. Mas se for real, se você genuinamente quer mudar, então vai ter que provar com ações reais e consistentes, não com flores caras e gestos completamente vazios copiados de filme. E ela saiu determinada, deixando Dante completamente sozinho, o som da porta fechando ecoando pela casa vazia como um prenúncio assustador de tudo que ele estava definitivamente prestes a perder. Isabela fez a mala naquela mesma noite e foi direto para a casa da irmã mais velha, Amanda, que morava num apartamento aconchegante e bem decorado do outro lado da cidade. Amanda abriu a porta, viu a cara inchada de choro da irmã mais nova e a mala pesada na mão, e nem precisou perguntar absolutamente nada. Só abriu os braços largos e deixou Isabela desabar ali, chorando copiosamente tudo que tinha segurado durante dias inteiros. Ele está tentando mudar finalmente. Isabela soluçou alto no ombro acolhedor da irmã. Mas eu não sei se acredito de verdade, não sei se é real e duradouro ou se é só desespero temporário, porque ele viu que pode me perder para outro. Amanda preparou chá de camomila quente para as duas, sentou com Isabela no sofá macio coberto de almofadas e ouviu pacientemente a história toda desde o começo. A mensagem inesperada de Rafael, o ciúme repentino e explosivo de Dante, as tentativas completamente desastrosas de romance que mais pareciam comédia, a confusão gigantesca que tinha virado aquele casamento que já era complicado. O que você quer de verdade no fundo do coração, Isa? Amanda perguntou com carinho, segurando firme a mão fria da irmã. Esquece o Dante por um segundo, esquece o Rafael, esquece todo mundo. O que o seu coração está realmente pedindo agora?
Isabela ficou em silêncio pesado por um tempo bem longo, olhando fixamente para a xícara de chá fumegante que esquentava as mãos geladas dela. Eu quero que dê certo com o Dante. Ela finalmente admitiu baixinho, quase com vergonha profunda de confessar aquilo em voz alta. Eu sei que é completamente ridículo e patético depois de tudo que ele me fez passar, mas eu ainda quero desesperadamente que a gente consiga ser um casal de verdade, um casamento real. Mas tenho tanto medo, Amanda. Tanto medo paralisante de acreditar de novo e acabar muito mais machucada ainda do que já estou. As duas irmãs conversaram até tarde da madrugada, compartilhando memórias, medos e esperanças, e quando Isabela finalmente foi dormir no quarto de hóspedes confortável, ela se sentiu um pouco mais leve e organizada por ter dividido aquele peso emocional todo com alguém que amava e confiava. Enquanto isso, do outro lado da cidade silenciosa, Dante estava tendo, sem dúvida, a pior semana da vida inteira dele. A mansão enorme parecia ainda mais vazia e sem vida sem Isabela lá, o que era extremamente irônico, considerando que ele sempre a ignorou completamente quando ela estava presente ao lado dele. Mas agora, sabendo conscientemente que ela tinha ido embora de verdade, que tinha escolhido ativamente ficar longe dele, Dante sentia o vazio de um jeito quase físico e doloroso que perfurava o peito. Ele tentou se concentrar no trabalho como sempre fazia. Tentou se jogar nos negócios que sempre foram a prioridade absoluta dele. Mas pela primeira vez na carreira meteórica, a empresa parecia completamente irrelevante e sem importância, perto do que estava acontecendo na vida pessoal caótica. Passou o final de semana inteiro completamente sozinho, naquela casa gigantesca e silenciosa, andando sem rumo pelos cômodos vazios. E foi quando começou a realmente ver e observar as coisas pela primeira vez com atenção genuína. Entrou no quarto de Isabela novamente, aquele espaço feminino e acolhedor que ele tinha invadido brevemente, mas nunca tinha prestado atenção real e cuidadosa, e começou a observar todos os detalhes pequenos com olhos novos. Tinha uma estante de madeira cheia de livros variados, a maioria romances clássicos e biografias inspiradoras, muitos deles com marcadores coloridos de página, indicando que ela estava no meio da leitura simultânea. Dante pegou cuidadosamente um dos livros Orgulho e Preconceito e viu anotações detalhadas nas margens com a letra delicada e caprichada dela, reflexões profundas sobre os personagens complexos e suas motivações. Ela realmente gostava de ler de verdade. Não só passava os olhos distraidamente nas palavras, mas absorvia, refletia, dialogava mentalmente com as histórias. Na mesinha de cabeceira de madeira clara, tinha um caderno meio escondido embaixo de uma revista, e Dante hesitou bastante antes de abrir aquilo, invadindo privacidade dela mais uma vez. Mas a curiosidade e necessidade de entender venceram qualquer escrúpulo. Era uma espécie de diário pessoal íntimo, e as primeiras páginas amareladas eram de 3 anos atrás, logo depois do casamento arranjado. Primeiro mês casada, Dante saiu cedo de novo sem tomar café da manhã comigo. Tentei conversar com ele ontem à noite sobre decorar a casa juntos, fazer dela nossa, mas ele disse friamente que eu podia fazer o que quisesse, que não se importava nem um pouco. Às vezes sinto que casei com um fantasma que divide o sobrenome comigo. Dante sentiu o peito apertar violentamente lendo aquilo, cada palavra perfurando como lâmina afiada. Ele continuou folheando as páginas com mãos trêmulas, lendo trechos aleatórios que eram como socos brutais, direto no estômago dele. 6º mês de casada. Fiz aniversário hoje, 26 anos. Ninguém lembrou aqui nesta casa vazia. Dante trabalhou até tarde, como sempre, e nem sequer mencionou a data importante. Às vezes me pergunto se ele ao menos sabe quando é meu aniversário ou se nunca se importou em memorizar. Mais páginas à frente, mais dor documentada. 1 ano de casada. Pensei ingenuamente que seria diferente com o tempo. Pensei que aos poucos a gente ia se aproximando naturalmente, construindo alguma coisa real e significativa juntos. Mas cada dia que passa eu me sinto mais e mais sozinha neste casamento. É possível se sentir completamente sozinha, dividindo tecnicamente a vida com alguém?
Dante teve que parar de ler porque estava ficando genuinamente difícil respirar direito, o ar preso na garganta. Cada palavra daquele diário era uma evidência concreta e irrefutável da dor que ele causou intencionalmente, da solidão que ele forçou cruelmente nela, da frieza desumana que ele exerceu todos os dias sem nem perceber ou se importar minimamente com as consequências emocionais. Fechou o caderno com extremo cuidado, como se fosse algo sagrado e frágil, e colocou exatamente de volta no lugar onde encontrou. Saiu do quarto de Isabela sentindo o peso esmagador da culpa. Foi para o próprio quarto vazio. Sentou pesadamente na cama king size, e pela primeira vez em décadas inteiras, Dante Moreira chorou de verdade. Não foi choro dramático de novela. Foram lágrimas silenciosas e amargas de um homem finalmente encarando de frente o monstro cruel que ele tinha se tornado ao longo dos anos. Chorou pela esposa maravilhosa que ele machucou profunda e sistematicamente. Chorou pelos 3 anos inteiros completamente desperdiçados em indiferença. Chorou pela própria incapacidade doentia de amar que tinha arruinado a única coisa genuinamente real e valiosa que ele tinha na vida. Na segunda-feira de manhã, Dante acordou com os olhos visivelmente inchados e vermelhos, mas com uma clareza mental estranha que não tinha antes daquele fim de semana solitário. As palavras duras de Rafael voltaram martelando na cabeça dele. Vai ter que aprender a ser marido de verdade, não só no papel. E Isabela tinha dito algo bem parecido e igualmente verdadeiro. Eu queria que você me visse de verdade, que soubesse detalhes sobre mim. Dante finalmente percebeu com dolorosa clareza que o problema real não era não saber fazer gestos românticos de cinema. O problema fundamental era que ele simplesmente não conhecia a própria esposa como ser humano. Como ia conquistar genuinamente alguém que ele não conhecia minimamente? Como ia demonstrar amor verdadeiro para alguém que ele nunca se deu o trabalho real de entender, de observar, de valorizar? Então, ele tomou uma decisão definitiva. Em vez de continuar copiando gestos vazios de filme, em vez de tentar impressionar com dinheiro fácil ou grandes declarações públicas dramáticas, ele ia simplesmente aprender humildemente quem Isabela realmente era por baixo da superfície. Ia conhecer a mulher com quem casou, mas nunca deu atenção. Voltou determinado para o quarto dela. Dessa vez não como um invasor culpado, mas como alguém genuinamente querendo conhecer e entender a pessoa que morava e vivia naquele espaço. Passou horas ali, observando, anotando mentalmente, absorvendo cada detalhe revelador. E lentamente, dolorosamente, Dante começou a conhecer de verdade quem era Isabela Costa. Isabela voltou para casa 2 semanas depois, num domingo à tarde ensolarado e agradável. Amanda tinha tentado convencer ela a ficar mais tempo longe para pensar melhor. Mas Isabela sabia que precisava encarar a situação de frente eventualmente. Precisava ver com os próprios olhos se Dante estava realmente mudando de verdade ou se tinha sido só conversa bonita e vazia por mensagem. Quando ela abriu a porta principal da mansão, esperava encontrar a casa exatamente do mesmo jeito que deixou, fria e impessoal como sempre foi. Mas algo estava visivelmente diferente no ar. Tinha cheiro gostoso de flores frescas perfumando o ambiente, não rosas dessa vez. E quando ela entrou devagar na sala de estar, viu um vaso lindo com lírios brancos perfeitos na mesa de centro. Lírios eram as flores favoritas dela, as únicas que não causavam nenhuma alergia ou desconforto. Isabela sentiu o coração apertar um pouco, porque aquilo significava claramente que Dante tinha prestado atenção real. Tinha se dado o trabalho genuíno de descobrir e lembrar. Subiu as escadas devagar, meio receosa, e quando passou pelo escritório dele, a porta estava entreaberta, revelando o interior. Dante estava sentado confortavelmente na poltrona de couro, não trabalhando freneticamente no computador como sempre, mas lendo um livro de capa dura. Isabela ficou observando silenciosamente da porta por alguns segundos antes dele finalmente perceber a presença dela ali parada. Quando Dante levantou os olhos das páginas e a viu ali na entrada, o rosto dele se iluminou, de um jeito completamente novo, que ela nunca tinha visto antes em 3 anos.
Não foi sorriso grande ou dramático de filme. Foi só uma expressão genuína e suave de felicidade pura por vê-la. E aquilo mexeu profundamente com Isabela, mais do que ela queria admitir para si mesma. Você voltou, Dante disse, levantando imediatamente da cadeira confortável, fechando o livro com cuidado e marcando a página. Isabela reparou surpresa que era Orgulho e Preconceito, exatamente o mesmo livro clássico que ela estava lendo e relendo. Estava lendo seu livro favorito, ele explicou meio sem graça, uma vulnerabilidade nova na voz. Queria entender melhor o que você vê nessa história toda, por que você leu 3 vezes completas. E acho que estou começando a entender finalmente. O Mr. Darcy também era um idiota orgulhoso e frio no começo da história. Só percebeu realmente o que estava perdendo quando quase foi tarde demais para consertar. Isabela entrou devagar no escritório, ainda cautelosa e com as defesas todas erguidas. Você está lendo romance clássico de verdade? Ela perguntou quase incrédula com a cena. O Dante Moreira que só lia relatórios financeiros secos e contratos empresariais complexos? Dante deu um sorriso pequeno e genuíno, meio torto. Estou tentando de... Verdade, Isa. Tentando do jeito certo dessa vez, não do jeito completamente errado e desastrado que eu estava tentando antes. Passei essas 2 semanas sozinho aqui, não trabalhando obsessivamente 12 horas por dia como sempre fiz, mas sim pensando profundamente, refletindo sobre tudo, tentando me conhecer melhor para poder realmente conhecer você. Ele apontou para a estante grande atrás dele, onde antes só tinha livros técnicos chatos de negócios e administração. E agora tinha vários livros, novos e coloridos, romances variados, biografias inspiradoras, exatamente os mesmos gêneros que Isabela adorava ler. Comprei vários livros que vi na sua estante pessoal. Pensei que se eu ler o que você lê, vou conseguir entender muito melhor como você pensa, o que realmente te move e inspira por dentro. Isabela sentiu os olhos encherem perigosamente de lágrimas quentes, mas não eram lágrimas amargas de tristeza dessa vez. Eram diferentes. Dante, eu não sei o que dizer direito, ela murmurou emocionada, a voz falhando. Isso é muito mais do que você fez em 3 anos inteiros de casamento. Dante deu alguns passos calculados na direção dela, mas manteve distância respeitosa e segura, não invadindo o espaço pessoal dela de forma agressiva. Eu sei perfeitamente disso, e me desculpa profundamente por ter demorado tanto tempo para finalmente acordar e ver a realidade. Me desculpa sinceramente por ter desperdiçado tanto tempo precioso sendo um idiota orgulhoso e cego que não sabia valorizar nem um pouco o que tinha. Ele enfiou as mãos nos bolsos da calça, nervoso de um jeito que Isabela nunca tinha visto nele antes. Não vou mentir dizendo que mudei completamente e virei outra pessoa em 2 semanas curtas, porque isso seria impossível e desonesto. Ainda tenho muito que aprender sobre mim, muito que desconstruir e reconstruir. Mas eu quero genuinamente tentar, Isa. Quero aprender de verdade quem você é. Quero construir alguma coisa real e sólida com você, não aquele casamento de fachada vazio e frio que a gente mantinha antes. Isabela limpou as lágrimas quentes que escorriam pelo rosto, o coração batendo completamente descompassado no peito. Como eu sei que não é só culpa pesada, Dante. Como eu sei de verdade que você não está fazendo isso tudo só porque se sente terrivelmente mal pelo jeito cruel que me tratou durante anos. Dante pensou cuidadosamente por um momento antes de responder, querendo ser completamente honesto e transparente com ela dessa vez. No começo era muito isso mesmo, confesso. Ele admitiu com honestidade dolorosa. Era culpa esmagadora, era ciúme irracional, era medo desesperado de te perder. Mas nessas 2 semanas completamente sozinho nessa casa enorme e vazia, lendo seu diário íntimo, vendo exatamente como eu te machuquei sistematicamente, entendendo finalmente quem você realmente é através das pequenas coisas que deixou espalhadas pelo quarto, alguma coisa profunda mudou genuinamente em mim. Percebi que não é só sobre não querer te perder por ego, é sobre realmente querer estar com você de verdade, querer conhecer você intimamente, querer fazer parte ativa da sua vida, querer construir algo real. Dante deu mais um passo cuidadoso na direção dela, testando os limites.
Descobri que seu chá favorito é camomila sempre com mel, nunca com açúcar, que você adora pôr do sol e sempre senta sozinha na varanda nos finais de tarde para assistir em silêncio. Porque eu nunca estive lá com você. Descobri que você é alérgica a rosas, mas adora lírios brancos, que sua cor favorita é azul marinho escuro, que você tem mania de fazer anotações detalhadas nas margens dos livros, conversando com os personagens como se fossem amigos reais e próximos. A voz dele ficou mais baixa, mais vulnerável e exposta. Descobri que você é absolutamente incrível, Isabela. Que você é genuinamente gentil e doce, mesmo depois de tudo que eu te fiz passar. Que você ainda guarda esperança, mesmo tendo 1000 motivos excelentes para ter desistido completamente. E eu quero desesperadamente passar o resto da vida descobrindo mais e mais coisas sobre você, se você me deixar tentar. Isabela não conseguiu segurar mais as lágrimas. Elas caíam livremente agora escorrendo pelo rosto, mas eram lágrimas completamente diferentes das que chorou nas últimas semanas. Eram lágrimas de alívio profundo, de esperança renascendo, daquela menina que tinha se casado querendo tanto que desse certo e que finalmente estava vendo uma possibilidade concreta e real disso realmente acontecer. Eu também quero tentar de novo, Dante, ela admitiu, com a voz embargada pela emoção forte. Mas com calma, devagar, um passo de cada vez. Não dá para simplesmente apagar 3 anos inteiros de dor e solidão da noite para o dia com mágica. Vai ter que reconstruir a confiança tijolo por tijolo. Vai ter que provar com ações concretas todo santo dia, não só com palavras bonitas e promessas vazias. Dante concordou fervorosamente com a cabeça, um sorriso pequeno e esperançoso aparecendo no rosto normalmente sério. Eu sei disso e aceito completamente. Estou pronto e disposto. Vamos começar do zero se precisar, pode ser? Como se a gente estivesse se conhecendo pela primeira vez de verdade, sem a bagagem pesada daqueles 3 anos horríveis. Ele estendeu a mão formalmente, num gesto meio bobo, mas completamente genuíno e sincero. Oi, eu sou Dante Moreira, tenho 32 anos, sou CEO de uma empresa grande, mas estou aprendendo que existe vida além do trabalho obsessivo. Descobri que gosto de ler, embora ainda seja péssimo em escolher livros sozinho. Sou absolutamente horrível na cozinha, mas estou disposto a aprender. E eu adoraria ter a chance real de te conhecer muito melhor, Isabela Costa. Isabela olhou para a mão estendida dele e não conseguiu segurar um sorriso verdadeiro e luminoso, aquele que iluminava o rosto dela inteiro como o sol. Ela pegou a mão dele firmemente, sentindo o calor e a textura, e foi a primeira vez que os dois se tocaram de verdade, com intenção real, com conexão genuína pulsando entre eles. Oi, Dante, ela respondeu com voz suave. Eu também adoraria te conhecer melhor e recomeçar do jeito certo dessa vez. E naquele momento simples, mas profundamente significativo, algo novo e precioso começou a nascer entre eles. 2 meses se passaram desde que Isabela voltou para casa e decidiu dar uma chance real para aquele recomeço com Dante. A transformação no casamento dos dois era inegável e surpreendente até para eles mesmos. A mansão, que antes parecia um mausoléu frio e sem vida, agora tinha risadas genuínas ecoando pelos corredores largos, tinha conversas reais e profundas acontecendo na cozinha durante o café da manhã, tinha momentos de conexão verdadeira que nenhum dos dois jamais imaginou ser possível entre eles. Dante tinha mudado de um jeito que surpreendia até ele próprio quando parava para refletir. Continuava sendo CEO competente da empresa, continuava sendo bom e respeitado no que fazia profissionalmente, mas agora tinha equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Saía do escritório no horário combinado, delegava tarefas com mais confiança para a equipe e usava o tempo livre precioso para estar genuinamente presente com Isabela. Eles tinham criado pequenos rituais diários que viraram parte essencial e esperada da rotina. Café da manhã juntos todo santo dia sem falta, onde conversavam animadamente sobre planos e expectativas. Jantar sempre à mesa sem exceção, sem celular tocando, sem laptop aberto. Só os dois compartilhando honestamente como tinha sido o dia de cada um. E o ritual favorito absoluto de Isabela, assistir o pôr do sol colorido na varanda espaçosa, todo final de tarde de sábado e domingo,
Dante sempre sentado bem ao lado dela agora, às vezes em silêncio confortável apenas apreciando, às vezes conversando sobre sonhos e planos futuros. Eram momentos aparentemente simples e despretensiosos, mas profundamente carregados de significado real, porque representavam a presença verdadeira dele, o esforço diário e genuíno de construir algo sólido e duradouro juntos. Numa sexta-feira à noite especialmente tranquila, Dante chegou em casa mais cedo que o habitual, com um sorriso meio nervoso no rosto e as mãos escondidas suspeitas atrás das costas. Isabela estava confortavelmente na sala, lendo seu romance favorito, e olhou para ele imediatamente, curiosa e intrigada. "O que você está escondendo aí?" Ela perguntou divertida, fechando o livro e marcando a página. "Você está com aquela cara de quem aprontou alguma coisa." Dante deu aquele sorriso torto que tinha se tornado comum e querido nos últimos tempos, uma versão muito mais leve e humana do homem sério que ele costumava ser sempre. "Não aprontei nada de ruim, juro solenemente. Só trouxe uma coisa especial para você, mas estou nervoso que talvez não goste ou ache bobo." Ele trouxe as mãos cuidadosamente para a frente, revelando não um presente caro ou extravagante de joalheria, mas um caderno artesanal simples e bonito, com capa de couro marrom desgastado e páginas levemente amareladas. Isabela pegou o caderno intrigada e abriu com extremo cuidado. A primeira página tinha a caligrafia de Dante, ainda meio irregular, porque ele claramente não estava acostumado a escrever textos longos à mão. Para Isabela, a mulher extraordinária que me ensinou pacientemente que nunca é tarde demais para recomeçar de verdade e que pessoas realmente podem mudar quando estão genuinamente dispostas. As páginas seguintes eram uma espécie de diário visual tocante do relacionamento deles através do tempo. Tinha fotos antigas coladas com cuidado, desde o casamento formal 3 anos atrás, até fotos recentes que Dante tinha tirado discretamente nos últimos meses. Fotos simples de Isabela lendo concentrada no sofá, rindo genuína de alguma coisa engraçada no celular, assistindo, encantada ao pôr do sol na varanda. E em cada foto cuidadosamente escolhida, Dante tinha escrito pequenas notas profundas e pessoais à mão. Na foto antiga do casamento arranjado, ele escreveu com honestidade brutal: "Esse dia, eu estava apenas cumprindo uma obrigação familiar chata. Não fazia absolutamente ideia de que estava ao lado da melhor coisa que poderia acontecer na minha vida inteira. Desculpa imensamente por ter demorado 3 anos inteiros para perceber o óbvio." Isabela sentiu os olhos encherem rapidamente de lágrimas conforme ia virando as páginas delicadas, absorvendo cada palavra. Cada nota era uma pequena declaração sincera. Cada foto era uma evidência concreta de que ele tinha passado os últimos meses realmente prestando atenção nela, realmente vendo ela como pessoa. Numa foto recente onde ela estava na cozinha fazendo bolo de chocolate, Dante tinha escrito: "Aprendi que você canta baixinho e desafinado quando está cozinhando feliz. Sempre músicas antigas e românticas que sua avó costumava cantar para você. É a coisa mais linda e reconfortante que já ouvi na vida." Noutra foto, onde ela estava dormindo profundamente no sofá, com o livro aberto no colo: "Você sempre acaba dormindo no meio da leitura, quando o dia foi especialmente cansativo. Fico ali parado só te observando em paz, pensando como fui absurdamente cego de não ver toda essa beleza antes." Tinha uma página inteira dedicada exclusivamente às coisas específicas que Dante tinha aprendido e memorizado sobre ela nos últimos meses. Seu chá favorito é camomila, com exatamente 2 colheradas de mel. Nunca uma, nunca 3. Você gosta de ler sempre com as pernas encolhidas confortavelmente no sofá. Sua posição favorita. Você adora chuva forte e sempre abre a janela para ouvir o barulho relaxante. Você chora assistindo filmes, até nos que não são tristes, porque você sente absolutamente tudo muito intensamente. Sua cor favorita é azul marinho. Você é alérgica a rosas, mas adora lírios brancos frescos. Isabela leu tudo aquilo e olhou para Dante com lágrimas correndo livremente.
Você fez isso tudo para mim? Ela perguntou emocionada, a voz falhando. Dante sentou cuidadosamente ao lado dela no sofá, mais próximo do que costumavam ficar antes, e teve coragem de pegar a mão dela, entrelaçando os dedos com suavidade. Fiz porque eu queria que você tivesse algo concreto e duradouro. Algo que pudesse olhar e tocar nos dias difíceis e lembrar que a mudança é real e permanente. Que eu te vejo de verdade, Isa. Finalmente te vejo. Ele apertou a mão dela gentilmente. Tem páginas em branco no final do caderno de propósito. Pensei que a gente podia ir preenchendo juntos com as memórias novas que vamos criar daqui para frente. Memórias reais de um casamento verdadeiro, não aquela farsa dolorosa que a gente mantinha antes. Isabela não conseguiu mais segurar e começou a chorar copiosamente, mas eram lágrimas de felicidade pura e alívio profundo. Eu te amo, Dante, ela disse entre soluços emocionados, e foi a primeira vez que falou aquelas palavras com sentimento genuíno e verdadeiro por trás. Eu sei que parece loucura amar alguém que me machucou tanto, mas eu amo de verdade. Sempre amei secretamente, mesmo quando você me ignorava, mesmo quando doía demais continuar. E agora, vendo você realmente tentando e mudando, eu amo ainda mais intensamente. Dante sentiu o peito explodir de emoção ao ouvir aquelas palavras que nunca imaginou merecer. Eu também te amo, Isabela, ele disse com voz embargada. Te amo de um jeito que nunca amei absolutamente ninguém, de um jeito que me assusta e me completa simultaneamente. E então beijou ela pela primeira vez de verdade. Um beijo carregado de amor real, de perdão mútuo, de promessas sinceras de futuro juntos. 3 meses depois, eles renovaram os votos de casamento numa cerimônia intimista e emocionante no jardim da mansão, só com família próxima e amigos verdadeiros. Dessa vez não foi casamento arranjado por interesse financeiro. Foi celebração genuína de amor real, conquistado com trabalho duro, paciência e vulnerabilidade mútua. Quando chegou a hora dos votos pessoais, Dante falou de coração aberto. Isabela, você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que pessoas podem mudar quando querem de verdade. Prometo te amar, te respeitar e te valorizar todos os dias pelo resto da minha vida. Prometo estar presente sempre, não só fisicamente, mas emocionalmente. Isabela respondeu chorando de felicidade. Dante, você me mostrou que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro. Prometo te amar nos dias fáceis e principalmente nos difíceis. Prometo construir uma vida linda ao seu lado. Eles se beijaram sob aplausos emocionados. 1 ano depois da renovação, Isabela descobriu que estava grávida. Quando contou para Dante, deixando o teste positivo na xícara dele durante o café da manhã, ele ficou tão emocionado que chorou de alegria pura. Pegou Isabela no colo, girando ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ser pais, vamos ter nossa família, ele repetia maravilhado. E ali, abraçados e completamente felizes, Dante e Isabela finalmente tinham exatamente o que sempre mereceram. Um amor verdadeiro, conquistado com coragem de recomeçar quando tudo parecia definitivamente perdido. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.